Beleza, rapaziada. Agora que a gente já identificou o problema, entendeu que é preciso consumir conteúdo de tecnologia, fazer pesquisa de mercado, a gente entendeu que precisamos filtrar oportunidades naquele site de freelance. Projetamos também a solução, então a gente vai fazer um site que filtra essas oportunidades, né, de resposta daquele site lá. Prototipamos esse site também aqui no Figma. Então a gente tem um pequeno esboço de como é que vai ficar esse site, quais cores a gente vai utilizar e como a gente vai apresentar essas informações aqui. Eu não foquei muito em como é que a gente utiliza o Figma, né? Quais elementos a gente pode utilizar, como é que a gente altera eles, torna uma página utilizável. Existem milhares de vídeos no YouTube aí sobre como utilizar o Figma, como a gente prototipa um sistema, torna uma tela utilizável. Então eu não vou focar muito nessa parte de prototipação por enquanto. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas dá uma pesquisada aí, tem bastante tutorial ensinando a utilizar ele. Então o sistema que a gente vai desenvolver vai ser exatamente assim: duas páginas, uma com título e subtítulo e a outra simplesmente com um input de texto aqui, onde a gente pode pesquisar o filtro que a gente quer, né? Então agora a gente chega no último tópico aqui e finalmente vamos para a parte de programação. Então beleza, na parte de programação a gente precisa coletar aquelas informações. Como que eu vou pegar isso aqui e mandar para o meu site? Eu já entendi que se eu mandar uma requisição para esse site aqui, ele vai me retornar todas as solicitações na mesma página. Então o que eu fiz? Inspecionar elemento, network aqui, eu analiso a requisição que é feita para o servidor para ele listar essas informações para mim. Nessa rota aqui, ele me retorna o HTML com tudo que eu preciso. Tudo que está escrito aqui é feito a partir da requisição. Então, eu não preciso emular um navegador para pegar essas informações. Simplesmente com o request HTTP eu consigo fazer a chamada e pegar o retorno, transformar isso num JSON e interpretar essas informações lá no Next TypeScript dentro do site que eu vou desenvolver. Para tornar tudo isso mais claro, esse código aqui faz exatamente o que eu falei. Perceba que ele está em Python aqui. Eu já vou chegar nesse ponto. Eu importo algumas bibliotecas, especifico a URL que eu vou precisar e com a biblioteca response eu mando um get para ela. Se ele der errado, ele me diz que deu erro, mas aqui eu faço um parse de todas as informações que eu preciso. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que ele faz é fazer uma chamada para esse servidor, entender que as informações que eu preciso estão todas dentro de uma div com a classe content, e dentro da classe content eu tenho, por exemplo, um span com a ID project price que tem o preço do projeto aqui que eu preciso. Então aqui eu especifiquei para o meu código por meio da biblioteca Beautiful Soup que o conteúdo HTML que ele receber, eu preciso que ele busque todas as divs com a ID container, com essa classe aqui e, enfim, todos os elementos que eu preciso extrair dessa página, eu especifiquei eles, eu mandei o Python interpretar esse objeto e retornar para mim simplesmente as informações que eu preciso. Eu rodei esse código aqui, o retorno dele foi um JSON, porque aqui eu especifiquei que eu quero as oportunidades sendo um array, né? E o conteúdo desse array são vários dicionários com as chaves que eu preciso. Então aqui ele tem o título do anúncio, o preço, a descrição. Então perceba que o objeto que ele me retornou aqui tem todas as informações que eu preciso aqui no meu protótipo. Então o título, preço, quantas pessoas, descrição, enfim. Só que uma coisa que eu percebi só agora, o que reforça aquela ideia de que você precisa de um protótipo. Eu não vou simplesmente exibir as informações aqui. Eu quero que a pessoa possa filtrar para daí acessar a oportunidade e aplicar e se candidatar para resolver esse freelance aqui, né? E como é que eu faço isso? Eu preciso do link dessa página aqui, por exemplo, página checkout no WordPress. Eu preciso desse link aqui para que a pessoa no meu site consiga filtrar e acessar o link de alguma oportunidade que ela queira. E essa informação não está aqui. Eu tenho só o título, o preço, blá blá blá, e o link para esse post não está aqui. Então, eu vou fazer uma alteração no código aqui e já volto. Beleza, aqui eu já peguei o link do header, era simplesmente pegar o href desse elemento aqui em cima. Então eu já tenho esse código aqui que faz tudo que eu preciso, né? Eu não gostaria de ter uma API em Python simplesmente para pegar os links e enviar para o meu site. Com o Next eu acredito que eu já consigo fazer tudo isso. Então para manter tudo na mesma linguagem, eu vou simplesmente pegar esse código aqui
e pedir para o ChatGPT se eu consigo o mesmo resultado com o Next TypeScript. Ele falou que sim, que eu só preciso de algumas bibliotecas aqui e até me enviou o código para eu fazer essa chamada e retornar para mim o conteúdo, né, que eu preciso para popular os meus componentes. Então agora que eu sei pegar as minhas informações realmente no código, qual que é o próximo passo? Vamos voltar aqui para o meu planejamento e vou fazer tipo uma to-do list aqui. Eu vou primeiro criar o projeto em Next, né? Depois eu vou criar o repositório. Vou colocar isso no GitHub também. Depois disso, eu preciso decidir se primeiro eu vou fazer a parte visual, né? Se eu vou criar as telas em si, ou se eu vou pegar as informações que eu preciso primeiro. Então, assim, eu vou criar o projeto do Next, deixar ele pré-pronto, digamos assim. Ele vai estar rodando ali, mas não vai ter nenhum texto, nenhum conteúdo referente ao meu projeto. Vai estar só rodando ali o Next mesmo. Então, primeiro eu vou fazer isso, deixar ele rodando. Depois eu vou construir a API dentro do Next para pegar as informações. E por fim, eu vou estilizar a página ou construir componentes visuais. Beleza, essa é a parte que eu preciso me preocupar agora com a programação. Eu vou criar o projeto, criar o repositório no GitHub, subir o código lá, construir a API dentro do Next, que é basicamente criar um arquivo e rodar esse código aqui que o GPT me mandou, né? E construir os componentes visuais, que seria literalmente, igual eu falei antes, deixar o Figma numa tela e o código em outra, e ir montando a tela conforme eu preciso, com base no meu protótipo. Então, finalmente, vamos para o código, vamos começar a codar isso aqui mesmo. Só uma pequena alteração aqui, o criar repositório vai ficar por último, tá? Depois que o projeto estiver criado, eu vou subir ele para o GitHub. O projeto vai ser em Next, então vamos criar o projeto aqui. Vou usar a versão 14 do Next.